Oi, pessoal, então, voltando aos vídeos aí, respondendo as perguntas que vocês mandaram nos stories, fiquei muito contente aí que muita gente mandou suas dúvidas e eu acho que as nossas redes sociais são exatamente para isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, manda mensagem, vamos nos falando e à medida do possível eu vou lançando os vídeos aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, toda vez que eu lanço lá a enquete perguntando o que as pessoas querem saber, quais as dúvidas, ou mesmo quando as pessoas me mandam mensagem, talvez o tema mais recorrente, a pergunta mais frequente seja em relação a preços de cirurgias e de procedimentos. E, infelizmente, apesar dessa ser a dúvida mais frequente, talvez seja uma das poucas dúvidas que a gente não pode responder via internet, por vários motivos. E muita gente acha que a gente está negando informação, que a gente não quer entrar no assunto, que não quer, que quer trazer o paciente eventualmente para o consultório, mas na verdade não é isso. Então, assim, por que a gente não passa preço de cirurgia através da internet? Pelo menos eu não faço e todos os cirurgiões plásticos sérios que eu conheço também não fazem. Por quê? Primeiro de tudo, e não acho que seja o mais importante, mas é porque tanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina proíbem esse tipo de prática. Então isso, entre os médicos, é considerado um tipo de prática antiética. Então, o que eu sempre oriento minhas pacientes? Se você tem lá um conselho de classe que estabelece algumas condutas que são aceitáveis, que são éticas por parte dos profissionais, e você vê algum profissional tomando alguma conduta diferente daquele preconizado pelos conselhos de classe, pelas sociedades de especialidade, significa que essa pessoa está transgredindo algumas regras que são importantes para nós, como classe. Então, eu já me coloco algumas dúvidas em relação à maneira com que essa pessoa atua em outras áreas. Se ela está sendo antiética na forma de trabalhar nas suas redes sociais, ela seria também ética no momento da realização das cirurgias, dos seus procedimentos? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo precisa se fazer. Então, pessoal, nossos conselhos de classe, eles não permitem que a gente passe preços pela internet. A mesma coisa, e um fato aí muito recorrente, é com aquelas fotos de antes e depois, que as pacientes gostam de ver, é interessante, eu concordo com o valor pedagógico que tem, você mostrar fotos de antes e depois, mas os conselhos de medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não permitem que a gente use esse tipo de publicidade. É um tipo de publicidade que é considerada antiética. Então, volto a afirmar novamente, se você tem um profissional que está transgredindo essas normas, pergunte-se a você mesmo, será que são somente essas normas que ele transgride? Acho que é uma pergunta que vale a pena colocar. Mas por quê? Voltando à questão dos preços. Por que a gente não pode passar preços? Por que os conselhos de medicina, as sociedades de especialidade, por que elas acham que é errado passar preço? Por um motivo muito simples. Primeiro, a medicina, e isso está lá no Código de Ética Médica, ela não pode ser exercida da mesma forma que um comércio. Quando a gente oferece uma cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, a gente está oferecendo um tratamento, a gente não está oferecendo um produto. É diferente de uma pessoa que vai em uma loja lá para comprar um tênis, para comprar uma peça de roupa. Uma cirurgia, um tratamento, por mais que seja uma cirurgia estética, ele deve ser individualizado. E isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro. A mesma cirurgia, o mesmo tratamento que eu ofereço para uma pessoa, ele pode ser muito diferente do tratamento que eu vou oferecer para solucionar o problema de outra pessoa. Então, cada cirurgia, o que a gente vende, entre aspas, não é uma cirurgia, não é um produto. A gente está vendendo um tratamento
personalizado para aquela situação, para aquela pessoa. Então, cada cirurgia, cada procedimento que a gente faz, ele tem peculiaridades muito próprias de si mesmo que vão impactar diretamente no preço dessa cirurgia. Então, eu sei que é chato e acho que é a coisa que eu mais respondo, tanto no formulário de contato do site da clínica, quanto nas mídias sociais, quanto no telefone aqui da recepção da clínica, que as pessoas mais querem saber, antes de estar passando por uma consulta, é o preço daquela cirurgia que elas querem fazer. Mas quer ver uma situação assim, que é muito frequente, é muito comum, a pessoa ligar perguntando o preço de alguma cirurgia, por exemplo, ela liga e quer saber o preço da cirurgia de colocação de silicone. E aí quando essa paciente vem para consulta e eu avalio e vejo qual é a situação, e percebo que a indicação para aquela paciente não é de colocação de silicone, mas sim de uma mastopexia, por exemplo, ou até de uma redução mamária. Isso acontece muito, por mais que as pacientes hoje em dia estejam muito bem informadas, tem muita informação boa e também muita informação ruim nas redes sociais e na internet de forma geral, elas têm muito acesso às informações, mas muitas pacientes chegam para a gente ainda achando que a cirurgia que ela deve fazer é uma, quando na verdade é outra. Ou às vezes uma paciente que procura para fazer um preenchimento facial com ácido hialurônico, eventualmente, e na verdade ela tem indicação de fazer uma cirurgia facial, alguma coisa assim. Isso é muito comum, tá? Então, cada procedimento ele é individual, a gente precisa ter dados, uma avaliação concreta daquela paciente para poder oferecer, indicar a melhor cirurgia, o melhor procedimento e em cima disso fazer um orçamento daquela proposta de tratamento que a gente tá fazendo naquele momento. Outra coisa que é comum também são os planos de tratamento, né? Muitas vezes vem pacientes procurando por múltiplas cirurgias, né? Aquela paciente que perdeu muito peso ou que teve múltiplas gestações e ela precisa fazer uma abdominoplastia com uma lipoaspiração de grande porte, uma mastopexia ou uma mamoplastia. E às vezes a gente tem que avaliar essa paciente para saber quais procedimentos é possível associar no mesmo tempo cirúrgico e quais não. Então a chave é essa, individualização do tratamento. E por oferecer tratamento individualizado, só é possível realmente passar a ideia de valores depois de fazer a avaliação. Pessoal, é um tema meio chato, né? Eu sei, mas como é muito recorrente, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Espero que tenha ajudado e não hesitem em perguntar, mandar comentários, mandar perguntas que na medida do possível a gente vai esclarecendo.